Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 1-1 entre Brighton e Arsenal, beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então. Primeiro falar como é que foram marcados os gols da partida e aí a gente aprofunda nos destaques do jogo, né? Primeiro gol da partida foi marcado pelo Nwaneri com 16 do primeiro tempo, em uma jogada em que o Brighton fez isso o jogo inteiro. Mas nesse momento da partida deu errado, que era essa marcação, pressão no campo de ataque do Arsenal. Acabou aparecendo uma brecha pelo lado esquerdo do Brighton, né, o lado do Estupinhan. O Nwaneri ataca esse espaço, sai cara a cara, finaliza. Nem finalizou tão bem, né? Ele fez o gol, mas a bola foi relativamente em cima do Verbruggen, o goleiro da Holanda, e ele acabou não defendendo. Faz ali 1-0 do Arsenal. No segundo tempo, o Arsenal muito voltado para administrar esse 1-0. O Arsenal é uma equipe que se defende muito bem. O Brighton, o jogo inteiro, não conseguiu criar muito volume de jogo, não conseguiu criar chances claras. Teve mais a bola. No segundo tempo, principalmente, depois que faz o gol, é dominante e é melhor do que o Arsenal depois que empata. Mas até esse momento tinha a bola, procurava espaços, mas não encontrava. Em um lance em que o João Pedro meio que faz uma embaixadinha, ele dá um toque de cabeça, né, para continuar na jogada e o Saliba acaba errando o timing da jogada e cabeceia a cabeça do João Pedro. Com isso, o pênalti é marcado, o João Pedro bate muito bem e faz ali o gol de empate. Beleza? Vamos aqui para os destaques do jogo, começando pelo mandante Brighton. E já vale destacar também que esse resultado é espetacular para o Liverpool, né? Nessa rodada, o Chelsea e o Arsenal, que são as equipes que eu acredito que mais poderiam dar trabalho para o Liverpool, os dois tropeçaram. O Chelsea já são 3 jogos seguidos que tropeça. Perdeu em casa para o Fulham, perdeu fora de casa para o Ipswich Town e agora empatou com o Crystal Palace. 3 jogos em que contra o Fulham estava vencendo até os 35 do segundo tempo e tomou a virada na reta final. Contra o Ipswich Town perdeu para uma das piores equipes da Premier League e agora contra o Crystal Palace também até os 35 do segundo tempo estava ganhando. Então, em 3 jogos que o Chelsea era para fazer 9 pontos na teoria, conseguiu fazer apenas um. Então, a partir daí o Liverpool já criou uma margem muito grande em relação ao Chelsea e o Arsenal é um tropeço que vai pesar bastante, né? Enfim, cada pontinho é decisivo, ainda mais com o Liverpool ter uma margem tão grande. Hoje, quando estiver saindo esse vídeo, o jogo vai estar acontecendo entre Liverpool e United e o Liverpool é bem favorito pelo momento atual, a tendência é que ganhe. Mas lógico, jogo entre as duas maiores equipes da Inglaterra, tudo pode acontecer. Enfim, vamos lá. No gol Verbruggen, cara, o Verbruggen eu gostei bastante. No gol do Nwaneri, eu achei que ele não foi tão bem, mas o meu grande destaque pro Verbruggen é a saída de jogo dele, um cara que passa muita tranquilidade, tem uma qualidade muito boa no passe. Quando forçava essa bola longa pro João Pedro ou até mesmo pro Rutter, quando veio no segundo tempo, o francês Rutter, que melhorou bastante o time, inclusive, daqui a pouco eu chego lá, com passes bons. E na saída de jogo também, não à toa teve um drible dele espetacular no Gabriel Jesus, que quase em cima da linha ele ameaça o passe, dá o corte, o Gabriel Jesus passa reto dando um carrinho e aí sai jogando. Acaba que esse tipo de jogada plasticamente é bonita, esse tipo de drible, por exemplo, do Verbruggen, mas é ineficiente, né? Porque você dá esse drible, se você consegue dar o drible, você só sai jogando e acaba que na sequência da jogada só teve uma falta e o Brighton continua próximo da sua área. Se você erra, você pode inclusive tomar o gol. Então é um risco muito alto para caso dê certo, não muda praticamente nada. Você basicamente só vai ter saído jogando e na sequência não à toa não terminou em nada. E, enfim, mas foi um drible plasticamente bem bonito. Acabou que nenhum dos dois goleiros foi muito exigido, tá bom? Não à toa chutes a gol vou trazer, teve pouquíssimos. O Arsenal criou muito pouco, o Brighton menos ainda. No segundo tempo, sim, o Brighton teve um volume de jogo maior e se impôs mais, mas também não transformou em grandes chances. Então acaba que os dois goleiros com os pés foram muito bem, tanto o Raya quanto o Verbruggen, mas defendendo foram pouco exigidos. No gol de pênalti do João Pedro, o Raya não tinha o que fazer. No gol do Nwaneri, sim, o Verbruggen poderia ter feito coisa melhor. Na linha de defesa, o Veltman.
Tava perseguindo o Gabriel Jesus, impressionante o tanto que ele bateu no Gabriel. Mas no geral fez um bom jogo, anulou o Trossard, ex-Brighton, sendo vaiado o jogo inteiro, né? O Van Heck e o Igor fizeram uma saída de jogo interessante. Em alguns momentos, organizavam uma saída com três defensores e o Igor era o zagueiro pelo meio, né? Ao invés de, na teoria, fazer esse zagueiro pela esquerda, o Estupinhan entrava nessa linha de três zagueiros e o Igor fazia essa zaga pelo meio. Mas dá pra ver que esse Brighton é um time com muitas variações e assim, vive um momento ruim, é verdade, já faz alguns jogos que não vence, daqui a pouco quando for pra tabela isso vai ficar nítido. Mas é uma equipe bem interessante, é uma equipe bem treinada, uma equipe que tem uma ideia, uma filosofia de futebol que eu acho muito interessante em buscar jogadores jovens e a partir daí revender, ter o lucro deles sempre revelando bons jogadores, não necessariamente revelando, mas comprando jogadores em ascensão, eles se concretizam como bons jogadores no Brighton e a partir daí o Brighton vende caro. Então, é tipo o que o Borussia Dortmund faz, o Brighton faz isso, só que em uma liga mais competitiva, né, na Inglaterra. Enfim, o Igor acabou saindo machucado, o Van Heck fez um jogo bom, o Estupinhão eu acho que não fez um jogo tão bom, foi meio discreto, no gol do Nwaneri foi atacando as costas dele. O Baleba, nessa saída de jogo, bem, quando chegava mais à frente, não conseguiu ter uma finalização boa, enfim, não conseguiu ser tão perigoso desse meio pra frente. O Ayari, gostei bastante tecnicamente, teve uma cobrança de falta horrível dele no segundo tempo, mas um meio-campista habilidoso, é interessante. O O'Reilly, um jogador interessante, mas o Brighton melhorou demais quando entrou o Rutter. E aí o João Pedro virou esse segundo atacante. O time ganha mais na parte física, conseguindo segurar essa bola lá na frente, e ganha mais movimentação e mais liberdade para o João Pedro. A partir daí o Brighton cresceu demais. Inclusive para a sequência de temporada de Premier League do Brighton, eu acho interessante, quando não tiver o Welbeck, ao invés de colocar o João Pedro mais avançado, utilizar ele mais atrás e usar o Rutter mais à frente, né? Quando tiver o Welbeck, aí vai o Welbeck na frente e o João Pedro atrás. Mas o João Pedro isolado lá na frente, eu considero um erro, né? Porque você vai estar basicamente prendendo ele lá na frente. É um cara que tem que ter essa liberdade, porque é um atacante com muita qualidade no passe, né? O Gruda, eu achei discreto. O Adingra foi o cara que talvez tenha tido mais chances claras, num geral, da partida inteira. Mas acabou desperdiçando com finalizações ruins, num geral. Teve oportunidades. O cara que teve mais chances no jogo inteiro foi o Adingra. E ele acabou não finalizando tão bem, até por isso entrou o Mitoma no segundo tempo, logo depois que o Brighton empata, né? E é uma. Dá pra perceber que o Husler tá sempre muito atento no jogo, né? Porque mesmo com o empate do Brighton, logo na saída de jogo ele já faz uma mexida. Ele tira o Adingra e coloca o Mitoma, sabendo que o Arsenal precisa do resultado, vai ter que se expor um pouquinho mais, atacar um pouquinho mais. A partir daí ele já coloca o Mitoma para atacar as costas do Thomas Partey, que jogou na lateral direita dessa vez. E o João Pedro mais à frente muito bem, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo bem marcado, no segundo tempo quando ele ganha mais liberdade para flutuar e vir de trás, cresceu demais, foi um dos melhores do jogo. Veio do banco o Webster no lugar do Igor, que tinha machucado, entrou bem. Entrou o Rutter na frente, entrou muito bem, entrou voando. Entrou no lugar do O'Reilly, e aí o Rutter mais à frente junto com o João Pedro. Em alguns momentos o João Pedro mais à frente, o Rutter mais atrás, outras vezes o João Pedro mais atrás, o Rutter mais à frente, trocando de posição esses dois atacantes. E com isso agregou bastante para o João Pedro, porque no primeiro tempo ele estava muito isolado, sendo essa única referência ofensiva. Com o Rutter, dividiu esse protagonismo e o João Pedro cresceu bastante. O Minté caindo pelo lado direito, perdeu uma das grandes chances do jogo, que ele sai cara a cara, muito parecido com o lance do Nwaneri. Quase igual, inclusive, jogador canhoto pela ponta direita atacando as costas do lateral. Igual. A questão é que o Nwaneri finalizou bem e fez o gol. O Minté finalizou para fora. O Mitoma quase chega na segunda trave, mas não chegou e foi para fora. Acabou que o Minté perdeu uma das grandes chances do jogo no segundo tempo. E o Mitoma, uma outra jogada interessante, mas também não conseguiu concretizar em gols. Do lado do Arsenal, que nem eu falei do Raya, com a bola nos pés muito bem, defendendo não foi muito exigido e o gol foi de pênalti, não tinha o que fazer. Na linha de defesa, o Calafiori, no segundo tempo, o Brighton encontrou espaços, que nem eu falei, nessa chance do Minté nas costas dele, acabou que o Calafiori não fez um bom jogo. O Partey pela direita, eu achei que fez um grande jogo, quando entra o Mitoma, dá muito mais trabalho, né? E essa é uma utilização interessante, ao invés de usar o Timber
que nem tava como opção o Timber, né? Jogou o Thomas Partey como lateral direito e essa é a importância de ter um cara versátil. Ele é volante e foi utilizado na lateral direita. A dupla de zaga com Gabriel Magalhães e Saliba, os dois foram bem, o Saliba deu azar de, nesse lance do João Pedro, ter errado o time da jogada e cabeceado o rosto dele, né? Acabou que o Saliba fez o pênalti e a partir do pênalti o Brighton empatou. Provavelmente, se não tem esse pênalti, o Brighton não empataria, porque o Brighton não encontrou espaços, chances claras, o jogo inteiro. No segundo tempo teve mais a bola e a grande chance foi no Inter. E só. O resto, jogadas achadas, erros individuais assim, mas o Arsenal sempre muito bem defensivamente. É uma das melhores equipes do mundo defensivamente. É muito raro a gente ver um jogo que o Arsenal toma 2, 3 gols. É muito difícil. É realmente uma equipe que controla muito bem o jogo e acabou que só tomou o empate porque foi de pênalti. Senão dificilmente o Brighton empataria pela atuada que o jogo estava indo. No meio de campo, um meio de campo muito mais defensivo, né? Utilizando o Jorginho como primeiro volante e o Rice e o Merino mais à frente. O Rice caindo pelo lado direito, o Merino pela esquerda. No segundo tempo, quando precisa voltar a criar as jogadas, né? Depois que constrói o 1-0, tira o Jorginho, o Rice recua e o Odegaard entra para ter mais capacidade de criação, né? Na frente, o Trossard pela esquerda, o Jesus centralizado e o Nwaneri pela direita. O Trossard discreto, o Jesus discreto. O Nwaneri fez o gol, mas até no gol eu achei que ele finalizou mal, cara. A questão é que realmente o Verbruggen falhou na minha visão, mas lógico, mérito para ele que fez o gol. É... E aproveitou a oportunidade que teve, né? Entrou o Odegaard para ganhar mais criação, mas entrou discreto. Entrou o Martinelli e aí é para mim um erro, né? O Martinelli não finalizou nenhuma vez. E contra o Ipswich Town, quando o Arsenal jogou em casa, também não tinha finalizado nenhuma vez. Em compensação contra o Brentford, fora de casa, ele finalizou umas 3, 4 vezes, fez gol. Sabe o que, que tem de semelhante nesses jogos e de diferente em relação ao do Brentford? No jogo contra o Brentford, que ele fez gol, que ele finalizou umas 3, 4 vezes, ele jogou na ponta esquerda. No jogo contra o Ipswich Town e nesse contra o Brighton, ele entrou pela direita. E aí ele não finalizou nenhuma vez nesses dois jogos. Então, assim, colocar o Martinelli pela direita, você tá matando o Martinelli. Em um jogo de muitos espaços em contra-ataque, até faz sentido você utilizar o Martinelli pela direita. Em um jogo que você vai ter mais a bola, vai ter que criar mais. E nem foi o caso aqui também, mas é porque o Brighton também não deu espaços em contra-ataques. Só no lance do Nwaneri que aí fez o gol. E assim, o Martinelli pela direita vira quase um ala direita, né? Porque o cara é destro, ele vai levar pra linha de fundo. Se ele joga pela esquerda, ele vai cortar para o meio. E a partir daí ele consegue finalizar. Então, assim, o Martinelli pela direita eu acho um grande desperdício. Eu acho que utilizando o Martinelli pela esquerda e o Trossard pela direita, o time ganha muito mais. Até porque, assim, no quesito passe, o Trossard é melhor que o Martinelli. Então, você utilizando o Trossard pela direita, você ganha até mais criação no quesito passe, né? De bons passes, boa criação de jogadas. Pode até ter uma certa troca de posição com o Odegaard. Por ele ser canhoto, ele podendo cair um pouquinho mais por esse lado, que é a característica dele, inclusive. E aí o Martinelli tendo mais liberdade jogando pela esquerda. Para mim, esse é o grande erro recente do Arsenal e do Arteta. Utilizar o Martinelli pela direita. Usando ele pela esquerda e o Trossard pela direita, ou até mesmo o Nwaneri, beleza. Se ele tira o Nwaneri, passa o Martinelli para a esquerda e coloca o Trossard na direita. Acho que esse é o grande erro recente do Arteta e do Arsenal, colocar o Martinelli pela direita. Enfim. Estatísticas: 11 chutes do Brighton sendo 4 a gol, 9 do Arsenal sendo 3 a gol. Que nem eu falei, pouquíssimos chutes a gol. No total do jogo, 20 finalizações, também não foi muito. Então, assim, um jogo que foi interessante para ver a postura das duas equipes de tentarem ter a bola. O Arsenal no primeiro tempo lidou muito melhor com isso. O Brighton, com muitas vezes apresentando problemas que o Diniz, que é o cara que mais tenta ter posse de bola no futebol brasileiro, apresenta. De você forçar muito para fazer esse jogo acontecer. E o Brighton tava tendo isso. Que nem eu falei, o Verbruggen teve que driblar o Gabriel Jesus quase dentro do gol. Então o Brighton tem essa postura de propor o jogo, ter a bola, independente do adversário. Só que o Arsenal marcou muito bem no primeiro tempo. E aí no segundo tempo foi completamente diferente. O Brighton conseguiu fluir melhor as suas jogadas, encontrar espaços e tanto é que mesmo com o empate, o Brighton continuou em cima, porque o Arsenal se perdeu no segundo tempo. Então, assim, é um primeiro tempo em que o Arsenal foi melhor, conseguindo marcar bem e teve a posse de bola também. Por mais que o Brighton também tentasse, era uma posse de bola inofensiva do Brighton.
No segundo tempo, o contrário. O Brighton tendo mais a bola, assim como talvez tenha sido no primeiro tempo. Aqui a posse de bola até foi maior do Arsenal, tá? Mas, que nem eu falei, era uma posse de bola do Brighton muito forçada no primeiro tempo. Você fazendo muito esforço, gerando até perigo de tomar gol numa saída de jogo muito perigosa. No segundo tempo, numa fluidez muito maior, e a partir daí foi encontrando espaços, acabou não transformando em muitas chances claras. Teve no primeiro tempo algumas com a Dingra, no segundo tempo o Minté perdeu a grande chance, né? Então, posse de bola um pouquinho maior do Arsenal. Faltas 17 do Brighton tendo 2 amarelos, 14 do Arsenal tendo 3 amarelos. Canteios 2 do Brighton, 5 do Arsenal. E essa é uma parte interessante, a parte sem bola. Porque nos escanteios do Arsenal, nas bolas paradas do Arsenal, sempre é interessante. Talvez o Arsenal seja a melhor equipe do mundo no quesito bola parada. É... E eu acho que dá pra dizer, o Arsenal talvez sem bola e no quesito bola parada seja a melhor equipe do mundo. Com a bola rolando, às vezes falta criatividade, principalmente sem o Odegaard. Fica uma equipe às vezes muito mecânica, ainda mais com o Martinelli jogando pela direita em alguns momentos. E tanto é que depois que o Brighton empata, faltou criatividade. Pro Arsenal não criou grandes chances, justamente nisso que eu falei, que às vezes é uma equipe muito mecânica. Só olhar a escalação. Os laterais do Arsenal, um é um zagueiro que virou lateral, o outro é um volante que jogou na lateral. Começou com 3 volantes. Então, assim, é uma equipe que às vezes é muito mecânica. Essa criatividade é muito sobrecarregada em cima do Odegaard, né? Então, a partir do momento que toma um empate, faltou conseguir lidar bem com isso e criar oportunidades. Que todas que foram criando era através de bola parada. Então, com isso, o Arsenal na segunda colocação com 40 pontos e o Brighton na décima com 28 pontos, que nem eu falei, é, 5 jogos seguidos sem vitória. O Brighton tem um estilo de jogo muito interessante, uma proposta de futebol bem bacana, mas os resultados recentes não são bons, né? Vem de recente empate em casa contra o Brentford, né? Um tropeço. Agora esse empate contra o Arsenal também. Então, é um Brighton que não vem de bons resultados, mas é uma equipe que tem uma ideia de jogo bem bacana, né? Enfim, eu acho que no longo prazo isso é muito bom. Não à toa o Brighton se consolidou como um time de Premier League. Então, há anos atrás, há 10 anos atrás, isso seria quase inimaginável, né? Hoje é consolidado, uma equipe que passa vários técnicos, passa vários jogadores e segue sendo uma equipe competitiva de Premier League. Mas lógico, dá para apresentar mais do que nos últimos 5 jogos, 4 empates e uma derrota, né? Inclusive tem 10 empates já. É a equipe que mais empatou na Premier League. Enfim, no geral, é isso, beleza? Então, um jogo que, pelo que foi o jogo, se fosse para alguém vencer, eu diria que seria o Brighton, porque depois que empata o jogo, consegue continuar melhor na partida, tem mais a bola, produz mais. Então, pelo que foi o jogo, se fosse para alguém vencer na toada que estava indo depois do gol de pênalti, era o Brighton. Porém, ao mesmo tempo, se não tem esse pênalti do Brighton, dificilmente o Brighton empatava, porque, de novo, o Arsenal é uma equipe que se defende muito bem. O Brighton tinha a bola, procurava espaços, mas não encontrava, tá? E depois que empata o jogo, que o Brighton consegue, com mais tranquilidade, mais fluidez, produzir oportunidades. E o Arsenal acabou ficando muito nessa parte mecânica, que nem eu falei, de só encontrar espaços através de bola parada. E isso passa muito pelo Martinelli ter entrado pela direita. Se o Martinelli fosse para a esquerda e o Trossard caísse pela direita, você teria o desequilíbrio, as individualidades e os dribles do Martinelli. Sem isso, fica uma equipe muito mecânica, que nem eu falei, e aí essa criatividade acabou não aparecendo e não conseguiu encontrar o seu segundo gol. Quem agradece é o Liverpool, que é porque eu tô gravando esse vídeo ainda de manhã, né? Então, quando sair esse vídeo já vai ter começado o Liverpool United. Duvido nada, eu acho que a tendência é o Liverpool vencer, talvez até golear, né? Pelo momento recente, mas é clássico, né? O United pode muito bem, assim como fez contra o Manchester City, se defender, encontrar espaço e vencer, né? Nunca se sabe. Futebol é muito imprevisível, mas o Liverpool é bem favorito. E aqui na tabela, deixa eu só colocar de novo para a gente ver a diferença de pontos. Nesse momento, a diferença está em 5 pontos, com o Liverpool com 2 jogos a menos. Se vence do United, vai para 8 e ainda teria um jogo a menos. Se vence, vai para 11. Essa Premier League está na mão do Liverpool. Se garantir os resultados, vencer do United e seguir nessa toada de bom rendimento, essa Premier League não vai ter nem muita graça, tá? Mas lógico, é o momento atual.
O Liverpool pode muito bem perder para o United, embalar 2, 3 derrotas seguidas, o Arsenal embalar vitórias, até mesmo o Nottingham Forest embalar vitórias porque faz uma grande Premier League. O futebol é muito imprevisível, mas pelo que se apresenta hoje, essa Premier League está na mão do Liverpool. Tá bom? Ah, craque da partida, só pra gente fechar aqui. Do lado do Brighton, eu vou destacar o João Pedro, o Rotter, o João Pedro e o Rotter, principalmente. Do lado do Arsenal, eu vou destacar o Thomas Partey, eu achei bem no jogo. E é isso, o Nwaneri fez o gol. Mas é uma equipe que, como eu falei, acaba sendo muito mecânica. Do lado do Arsenal, eu vou destacar o Thomas Partey. Do lado do Brighton, o João Pedro e o Rutter que mudou o jogo. Tá? Eu acho que o Rutter foi a grande mexida que fez o Brighton melhorar para dar essa liberdade para o João Pedro. E a partir daí, para mim, o João Pedro virou o craque da partida. Depois dele, vai o Rutter, que fez potencializar o João Pedro. Tá? E aí sim eu colocaria o Thomas Partey numa terceira colocação, porque realmente fez um bom jogo. Quando o Mitoma entrou, ele deu bastante trabalho, mas o Partey fez um bom jogo no geral. Mas para mim, o craque da partida é o João Pedro. Se não fosse o João Pedro, seria o Rutter que entrou voando nesse ataque do Brighton. Tá bom? No geral é isso. Então, para mim, o craque do jogo é o João Pedro. Resultado final 1-1 para Brighton e Arsenal. Que nem eu falei, quem agradece é o Liverpool. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Comenta aí embaixo para você quem foi o craque da partida. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!